Gálatas, capítulo 1, verso 10. Se você esteve aqui domingo passado, nós falamos de uma armadilha, né? Domingo passado nós falamos sobre a armadilha da inveja, né? E hoje nós vamos falar de mais uma armadilha na nossa vida. E hoje para nós, como igreja aqui, você que está aqui desde que eu cheguei, para nós é um marco hoje. Hoje nós estamos encerrando, né, todo o estudo, todo o planejamento que nós fizemos nos pequenos grupos, né, nas mensagens dos pequenos grupos. Estamos encerrando o livro Uma Vida com Propósito. Hoje é a última mensagem, né, baseada em cima do contexto de que a sua vida tem um propósito, de que Deus criou você com um propósito definido. E esse é o último conselho que o livro te dá, que você se livre da ideia de ter que ser aprovado por todas as pessoas, por todo mundo, tá? Então a aprovação não é provação, viu, irmão? Não é provação, não confunda a coisa. É a aprovação, né? Você que vive aí precisando de aprovação das pessoas. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar na carta que ele escreveu aos Gálatas, com referência a essa questão de aprovação. Gálatas capítulo 1, verso 10 diz assim, ó: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo é uma pessoa assim, sem muita papa na língua, né? Ele é o tipo de pessoa que fala a verdade, doa quem doer. E ele está escrevendo para a igreja e parece que na leitura, parece até que ele está com um ar assim meio de revoltado, dizendo: escuta, se vocês acham que eu estou aqui, né, procurando agradar a gente, agradar pessoas, né, ele termina dizendo assim: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Na nossa vida, irmãos, sempre nós vamos ser colocados à prova em alguns momentos da nossa vida, e em alguns momentos nós vamos fraquejar em função de queremos agradar os outros, e nós vamos nos desviar da verdade. É muito ruim você ficar meio numa situação difícil quando você precisa confrontar alguém e você gosta daquela pessoa, você até espera que ela também goste de você de uma maneira incondicional, mas você está ali num momento onde você sabe que você precisa ser duro, que você precisa ser firme, que você precisa ser verdadeiro e honesto com a pessoa. E aí você vai ficar no meio do fogo cruzado, porque se você usa da verdade, da sinceridade, da honestidade, você pode magoar profundamente a outra pessoa. E aí você fica ali naquele dilema. E aí? Se você pende para aprovar ou ser aprovado pela outra pessoa, ela continuar te querendo bem, você pode fugir da verdade. Você pode não ser bênção na vida daquela pessoa do jeito que poderia ser, porque a verdade é de Deus, a verdade é libertadora, a verdade, ela é do reino dos céus, mas ali, naquele jogo, você às vezes não sabe como se comporta, ou como se comportar, e é em função disso que nós trazemos esse tema para você hoje, a armadilha da aprovação, porque quando eu foco em ser aprovado pela pessoa, ou pelas pessoas, pelos seres humanos, eu posso vir a errar. E é isso mais ou menos que a palavra de Deus vai trazer para o nosso coração hoje. A gente sempre está vivendo aí, de uma forma ou de outra, em busca da aprovação das pessoas. Talvez você não se liga, mas você vive em função de agradar as pessoas, sim. A roupa que você colocou hoje, você não colocou uma roupa qualquer, e talvez lá no fundo você olha no espelho e fala assim: o que os outros vão pensar de mim?
né? Será que eu... E se eu parar de usar a gravata na igreja? No domingo à noite? O que as pessoas vão pensar de mim? Olha, esse pastor está saindo da linha. Olha, esse pastor, não sei o que, e tal. Se eu procuro agradar você, eu corro esse risco, não é mesmo? Então, quando eu coloco a minha roupa, indiretamente, eu estou tentando agradar você também. Certo? Se eu viesse aqui de bermuda hoje, Deus não ia mandar um raio do céu e me matar aqui, porque eu vim pregar de bermuda. Mas sabe por que eu não vim pregar de bermuda? Porque eu quero agradar você. Porque eu quero que você olhe para mim e fale assim, pô, esse pastor não é relaxado, né? Esse pastor é um pastor, né, que tem, né, pelo menos ele se importa com a vestimenta. Enfim, a gente não se liga, mas a gente vive em função de agradar as pessoas. Da roupa que a gente coloca, do estilo de penteado que você faz, aonde você mora. Por que você mora na casa que você mora? Será que é só para o seu conforto pessoal? Ou não tem uma pitadinha assim de... eu quero que as pessoas olhem para o lugar onde eu moro e falem assim, nossa, olha, essa pessoa mora bem. Olha como ele cuida da casa dele. Olha como é que a casa está sempre limpinha. Dona de casa, por que a senhora varre a casa todo dia? Por quê? Por que a senhora mantém limpo todo dia? É porque você não gosta de viver na sujeira? Mas é só por causa disso? Não é. É porque você morre de medo de repente chegar alguém na sua casa e encontrar você dentro de uma casa suja. Então você quer queira ou não, você vive debaixo da ideia de ser aprovado pelas pessoas. A gente vive, não tem jeito. Nós somos mais influenciados nesse negócio do que a gente imagina. Tudo ao nosso redor, esse negócio de aprovação está em todo o nosso redor. Está ao nosso redor. E não tem nada de errado nisso. Se formos analisar friamente, não tem nada de errado. Porque sem a afirmação das pessoas também, a gente não vai crescer. Não é mesmo? Sem a afirmação, eu vejo, qualquer um que tem filho vê isso. O filho, ele busca aprovação no pai. O filho busca aprovação na mãe. Ele chega e fala assim, ficou bonito, pai, o desenho? Por que ele faz isso? Porque ele necessita da aprovação. Ficou bonito o que eu fiz? E nós todos, nós não somos mais crianças, mas a gente está vivendo ainda debaixo dessa ideia. Quando a gente faz alguma coisa bem feita, e as pessoas olham para a gente e aprovam o que a gente faz. Todo mundo vive isso. E não há nada de errado em, de uma maneira saudável, nós esperarmos a aprovação das pessoas. Por quê? Porque as pessoas aprovando a gente, nós nos sentimos encorajados e a gente melhora. É natural. O problema é quando a aprovação, ela se torna uma armadilha na nossa vida. Porque muitos desejos, assim como a aprovação, esses desejos podem ser mal empregados na nossa vida. Eles podem nos confundir. A gente pode se deixar levar, porque isso pode se tornar uma obsessão na minha vida, a aprovação. E se a aprovação começa a se tornar uma obsessão na minha vida, aí eu estou começando a enfrentar problemas. Ela vai dominar a minha vida, e eu não vou levantar uma mão se eu não enxergar que alguém está aprovando aquilo que eu estou fazendo. Um medo vai tomar conta da minha alma, se esse desejo de aprovação ele for muito exacerbado. Vai haver uma doença dentro da minha vida, né? Eu vou chamar de doença da aprovação. E essa doença ela vai nos consumir, vai consumir tudo da gente. Essa doença vai consumir o tempo, as nossas energias e a felicidade. Porque se eu busco a aprovação, ou se eu busco a minha felicidade na sua aprovação, meu irmão, eu vou fazer de tudo para que você me aprove. Eu vou investir meu tempo, eu vou investir minha energia, e às vezes eu vou perder a felicidade, porque eu estou sendo alguém que eu não quero ser, mas estou sendo para que você olhe para mim, e você abane a cabeça dizendo, isso, é isso aí.
Eu estou precisando de uma aprovação de uma maneira desesperada. Quando esse sentimento ele começa a tomar essa proporção, aí a coisa começa a ficar difícil. E parece que não, mas num grau ou em outro, né, uns estão aqui, outros estão aqui, mas tem gente que vive lá em cima, nessa necessidade de aprovação. E aí, meu irmão, você começa a viver uma vida infeliz, porque você não está mais vivendo para você, está vivendo para os outros. E pode parecer algo bom, mas não é. Por isso que é uma armadilha. Um comediante americano disse uma frase dizendo assim: não sei qual é a chave do sucesso, mas eu sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos. E isso o Rick Warren, ele colocou no livro dele. Não sei a chave para o sucesso, mas a chave para a derrota, ou a chave, né, para o caminho da ruína, o caminho da infelicidade, é você tentar agradar a todo mundo. Pensa bem que vida infeliz. Você que vive no meio de várias pessoas, e as pessoas são antagônicas nos seus pensamentos, nas suas visões de vida. E você que vive debaixo da ideia de aprovação, você tem vários amigos, e os amigos, você está no meio ali, a turma daqui, ela gosta de verde. E a turma daqui, que também são seus amigos, gosta de amarelo. E você fica no meio. O que acontece com você que tem necessidade de aprovação? Quando você está com a turma do verde, você gosta do quê? Você gosta do verde. Aí quando você está na turma de amarelo, para ficar bem com a turma de amarelo, você gosta do quê? De amarelo. E aí eu pergunto para você, você gosta do quê? Você gosta do quê? De repente é do azul. Pois é mais ou menos isso. Uma pessoa que vive em função da aprovação das outras pessoas, do que elas dizem, do que elas pensam, do que elas falam, essa pessoa é a pessoa mais infeliz do mundo. E aí eu vou dizer uma coisa para você aqui, porque quem quer agradar a todo mundo, quem quer agradar a todo mundo, na verdade, ele está dizendo nas entrelinhas assim, ó, eu preciso que você goste de mim para eu ser feliz. Eu preciso que você goste de mim para eu ser feliz. É por isso que está fazendo tudo para agradar o outro. Eu vou só contar uma coisinha rapidinha aqui da minha vida pessoal. Eu como pastor, eu vivo nessa corda bamba. Porque parece, né, porque o pastor, se ele não for muito bom de cabeça, ele morre. Né? Morre de coração, da cabeça, né? Morre de tudo. Né? Mas nesse ponto, porque as pessoas, elas são diferentes. As pessoas na igreja são diferentes. As pessoas têm visões de ministério diferente, visão de vida diferente, visão de família diferente, visão de lazer diferente. Um monte de gente. E todo mundo olha para o pastor como o seu, entre aspas, o seu líder espiritual, e todo mundo quer que o pastor seja muito parecido com ele. Essa é a verdade. E quando o pastor não é parecido com ele, ou não faz as coisas do jeito que ele acha que é certo, o que ele faz? Ele não aprova o pastor. Qual é o jeito de não aprovar o pastor? É cutucar o irmão do lado e falar assim, mas esse pastor, ele não faz isso, ou ele faz aquilo, ou ele não fez isso, ou ele deixou de fazer aquilo. E aí não tem aprovação. Aí num grupo de 200 pessoas, você acha que o pastor consegue agradar quantas? E geralmente quem está numa situação agradável, ele fica ali quietinho no seu canto e não fala nada, né? Não fala nem mal nem bem, ele só se sente confortável. Fala, que bom que o pastor é assim, que bom que o pastor faz desse jeito, que bom que é desse jeito. Mas as outras pessoas que desaprovam o estilo, a vida, a maneira de se comportar, o que deixa ou não de fazer, essas pessoas, elas acabam não se conformando, e elas têm uma necessidade de falar, né? Porque a gente não fica ali só pensando, a gente fala com as outras pessoas, mas ó, tá errado isso, não devia ser assim, devia ser assado e tal. Enfim, eu não estou falando, eu não estou pensando no problema do lado de lá, estou pensando no problema do lado de cá. Eu estou pensando em mim. Se eu não fosse um cara de cabeça feita,
eu morreria. Certo? Por quê? Porque num grupo de 200 eu tenho convicção plena de que eu não agrado todo mundo. No seu meio de trabalho, você também não agrada todo mundo. Aliás, dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, seu estilo de vida, a sua visão de mundo, não agrada todo mundo. É por isso que você tem tantas pés de guerra lá dentro de casa, porque você viveu de um jeito, seu marido teve uma herança familiar diferente, e aí lá dentro, porque a gente é muito íntimo, lá o pau fecha, não é? Agora, se você viver em função de agradar a outra pessoa, você some do mapa, você se anula. Então todos nós passamos por isso que é uma armadilha. Se você cai na armadilha de querer ser aprovado por todas as pessoas, meu irmão, pobre de você, porque você vai viver infeliz. Eu quero trazer aqui, num primeiro momento, algumas considerações aqui, ó. Buscar a aprovação de todos, num primeiro lugar, pode lhe desviar da vontade de Deus. Se você é uma pessoa que busca a aprovação de todo mundo, você pode se desviar da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você agrade as pessoas, é que você agrade Ele. Olha que coisa interessante, vou trazer alguns versos para ilustrar bem aqui o que eu estou falando. 1 Tessalonicenses 2,4 diz assim: não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, meu irmão, você precisa escolher quem você quer impressionar nessa vida. Quem você quer impressionar? As pessoas ou o Senhor? Porque se você viver em função das pessoas, você pode até agradar elas. Se você tem essa carga emocional em cima de você, de querer agradar todo mundo, para ficar bem com todo mundo, pode ser que num determinado momento, você vai desagradar a Deus. Porque você quer agradar as pessoas. E as pessoas nem sempre são donas da razão. Mas a vontade de Deus é sempre verdadeira. Nessa colocação que eu fiz no início, de repente, uma hora ou outra, você ter que dar uma dura, corrigir alguém que você gosta. E você vai corrigir, porque a Bíblia diz que você tem que corrigir. Certo? A Bíblia fala, olha, corrija em amor, mas corrija. E se você abre mão de corrigir o teu irmão, você vai impressionar ele, você vai agradar ele, mas você vai fugir da vontade de Deus na sua vida. Então você precisa escolher quem você quer impressionar, meu irmão. Quem que você quer agradar? Eu espero que seja o Senhor. Segunda coisa que eu acho interessante aqui, buscar a aprovação de todos pode impedir o crescimento da sua fé. Você vai ter, quando a busca da aprovação é muito forte na sua vida, você vai ter medo do que os outros vão pensar, e esse medo vai impedir você de correr riscos. E se você não correr riscos, você não cresce. Certo? Eu já me deparei com pessoas maravilhosas, crentes sensacionais, mas que sempre morriam de medo de dar um passo de fé. E por que eles morriam de medo de dar um passo de fé? Por causa de Deus? Não, por causa das pessoas. Pastor do céu, o senhor está maluco que eu vou um dia liderar um pequeno grupo multiplicador? Pastor, eu não falo na frente dos outros de jeito nenhum. De onde veio essa ideia? Vem porque você está travado na questão de buscar a aprovação dos outros. Você fala assim, eu não tenho habilidade para ir lá falar. Se eu for lá falar, o que vai acontecer comigo? Eu vou gaguejar, porque eu não tenho habilidade. Aí as pessoas vão olhar para mim e eles vão começar não, quem mandou esse bobão tá aqui, né? E lá no fundinho você morre de medo da reação das pessoas, mas você sabe que aquilo de repente é a vontade de Deus para a sua vida, para você crescer, filho, para a tua fé aumentar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já disse isso aqui em algumas ocasiões. Eu nunca sonhava na minha vida que
que um dia eu ia estar aqui nesse lugar, falando para um monte de pessoas, de uma forma descontraída e totalmente sem estresse, como é a minha vida hoje. Quando eu tinha 12 anos, 14 anos, eu estava na igreja e eu via isso acontecendo semana após semana. Eu olhava para isso e eu nunca que projetava esse negócio para mim, porque eu tinha medo, assim como você. Quando eu fui para o seminário, com 24 anos de idade, ainda fui tremendo de medo, e ainda fui com aquela ideia assim: eu não vou dar conta desse negócio. E olha que eu já tocava na frente, eu já tinha a experiência, se é que eu posso dizer, de estar aqui na frente. Era um processo que já estava acontecendo na minha vida, mas esse negócio de pregar a palavra, esse negócio de ser desenvolto e passar a mensagem de Deus para as pessoas, fora de cogitação. Por que eu pensava isso? Por causa da aprovação das pessoas, porque eu não ia ser bom o suficiente para que as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, como ele fala bem. Eu me lembro como se fosse ontem, eu já estava no seminário, e um pouquinho antes de eu ir para o seminário, um rapaz da igreja, da cidade, um cara assim, pensa num cara aí, vida louca, cara que já fez de tudo na vida. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi num retiro de carnaval com a gente, e o cara se converteu. No retiro de carnaval. Ele era filho da minha professora de matemática, e ele já tinha uma certa habilidade para falar com pessoas. Ele se converteu no carnaval. 2 meses depois, o cara já estava lá na igreja lá, e já estava falando com todo mundo, tal. E eu olhava para aquele cara e falava assim: um negócio de doido. Eu estou aqui tremendo as pernas, sem saber o que vai ser, se eu vou dar conta desse negócio. O cara chegou ontem aqui, o cara já está aqui, já está conversando, já está dando aula para todo mundo, já pega a Bíblia, já folha ali na frente, e já fala: irmão, não sei o que, já cita um versículo bíblico aqui. Eu falo: esse negócio é doido. Eu penso: por que eu não nasci assim? Mas de onde veio minha preocupação? De Deus? De ser aprovado por Deus? Não, de ser aprovado pelas pessoas. E se eu me deixasse seduzir pela aprovação das pessoas, hoje eu não estaria aqui fazendo o meu trabalho do jeito que eu faço. Você está me entendendo que quando você busca a aprovação das pessoas, isso impede o seu crescimento, o crescimento da sua fé? Eu sou prova viva disso, porque se eu fosse dominado pela aprovação das pessoas, eu não ia dar esse passo de fé, de jeito nenhum. Mais um texto bíblico aqui, numa linguagem um pouquinho mais contemporânea, ela traria uma mensagem um pouco diferente, mas na suma aqui, você vai entender. A Bíblia diz assim, ó: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Se eu tenho medo de você, eu posso cair em armadilha, mas se eu confio no Senhor, eu vou estar seguro. Ou seja, irmão, eu vou crescer na minha fé se eu estiver com Deus, não se eu estiver buscando a aprovação nas pessoas, porque dificilmente isso vai acontecer. Terceira coisa: buscar a aprovação de todos pode levar-lhe a outros pecados. Na semana passada eu fiz uma coisa parecida com o que eu vou fazer aqui. Eu peguei alguns personagens bíblicos e disse para você que por causa da inveja deles, eles tiveram problema. Você lembra disso, né? Vamos pensar em alguns personagens bíblicos hoje de novo. O Rúben é o irmão de José, o mais velho, né? Aquele cara que tinha autoridade, se é que eu posso assim dizer, para dar um breque nos 10 outros irmãos e falar assim: olha, não vamos fazer nada com José não, certo? Esse é o Rúben. O Rúben, ele deu uma titubeada. O texto vai mostrar que ele dá uma titubeada, porque os caras queriam matar José. Ele dá uma titubeada ali, ele fica: e agora o que eu faço? Eu não sei se eu faço a coisa certa.
que é deixar esse menino solto e voltar para a casa do pai, ou se a gente mata, ou se a gente faz alguma coisa. Por que que o Rúben acabou cedendo e jogando José num buraco e depois ajudando a vender José para os mercadores do Egito? Por que que ele fez isso? Por causa da aprovação dos 10 irmãos. Foi ou não foi? Ele ficou ali no fogo cruzado. Ele poderia, como mais velho, poderia falar: ó, isso não é certo. Olha, nosso pai não está aqui. E como nosso pai não está aqui, eu sou o mais velho. Eu tenho autoridade sobre vocês e vocês não vão fazer isso. Por que que ele cedeu? Porque ele buscava a aprovação dos demais, não em Deus. Arão, quando Arão fez o bezerro de ouro para o povo, por que que Arão fez o bezerro de ouro para o povo? Por causa da pressão que o povo trouxe para ele. Arão pecou por causa da aprovação das pessoas. Não procurou agradar a Deus, ele procurou e se deixou levar pela pressão do povo. Por que que Sansão na vida dele, por que que ele quebrou o voto sagrado de Nazireu? Por que que ele quebrou o voto sagrado de Nazireu? Porque ele queria a aprovação da mulher amada. Uma só pessoa foi mais importante do que a aprovação divina. Ele brincou com esse negócio, ele brincou com o sagrado, e ele foi dominado pelo sentimento do coração, irmão. Uma mulher conseguiu arruinar a vida toda de um homem que, ao invés de querer agradar a Deus, quis agradar ela. E porque fez, deu problema. Pedro, por que que Pedro negou Jesus? Por quê? Pedro negou Jesus porque quis, no fundo, agradar as pessoas. Ei, não é você? Eu não. Não, mas você é Galileu, o que você está fazendo aqui? Você não andava com Jesus? Não. Não, é você sim. Não sou eu não. E ele nega 3 vezes, e o galo canta. Por que que ele faz isso? Porque ele não quer agradar a Jesus naquele momento. Ele quer agradar as pessoas e ele quer agradar a si mesmo. Porque na verdade, ele poderia morrer. Pilatos. Você lembra que Pilatos virou para a multidão e disse assim: não vejo culpa neste homem. E por que que ele falou então? Olha, então, o que eu devo fazer com este homem? Vocês que decidam. E o que o povo grita? Crucificam. Por que que Pilatos, sobre os ombros dele ou sobre as costas dele, recai, a autorização para a crucificação de Jesus? Porque ele quis agradar a multidão. Ele conferiu poder à multidão. Se os seus amigos, que agora não adianta nada ficar falando dos personagens bíblicos aqui, vamos falar de você, filho. E você? Você também não fica, às vezes, no meio do fogo cruzado, que num momento onde você tem que escolher quem que você vai agradar? Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar aos seus amigos? Você também não fica nesse fogo cruzado? Eu vou dizer para você: agrade o Senhor. Seja homem, tenha hombridade. Seja uma mulher de Deus e agrade a Deus, porque isso vai simplificar a sua vida. Você pode ter certeza que isso vai simplificar demais a sua vida. Olha, vamos ver 2 textos aqui interessantes. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Todos nós aqui, nós ficamos aí, às vezes bem no meio do fogo cruzado. Quem que eu vou agradar agora? Quem? A Bíblia diz: filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. 1 Coríntios 15 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Parem de pecar.
Se você é uma pessoa dominada e que busca a aprovação de todo mundo, cuidado, porque essa aprovação, essa busca pode te levar a cometer outros pecados. Vários pecados a Bíblia vai apontar com relação a isso. Ainda continuando dentro dessa ótica, buscar a aprovação de todos pode levar você à hipocrisia, porque é simples, você vai vestir a máscara do momento. Se você está aqui na igreja, vamos pegar aí um adolescente da vida, né? Você é adolescente cristão, hoje você está aqui na igreja. Se você busca a aprovação de todo mundo, o que você faz? Hoje você põe a máscara, né? A máscara de crente, a máscara de seguidor de Jesus. Aí amanhã você vai para a escola, e amanhã na escola o ritmo é outro, a toada é outro, o pessoal é outro, o pensamento é outro. E se você quer agradar todo mundo, aí você chega na escola amanhã e você troca de máscara. Agora deixa a máscara do crente aqui para eu usar no outro dia, e agora eu pego a máscara do cara que faz tudo que o pessoal da escola faz, porque afinal de contas eu quero agradar eles. A turma da escola fala para você, vamos fazer isso, você sabe que é errado, mas você faz o quê? Você quer agradar todo mundo. Aí você põe a máscara de parecido com eles, e você se torna um deles, e vai viver a vida deles. Aí saiu da escola, volta para casa. Aí em casa você vai querer agradar seus pais, e aí você pega e troca de máscara. Agora a máscara do filho bonzinho. E aí vai para casa, usa a máscara do filho bonzinho. Aí agora é hora de sair de casa, agora eu vou passear. Aí, então tira a máscara do filho bonzinho, agora eu coloco a máscara do filho que vai passear, né? E eu vou fazer as outras coisas. E se aparecer alguma coisa errada para fazer, eu vou fazer, porque eu quero agradar todo mundo. Eu não quero que os meus amigos me chamem de um crente otário, né? E a gente vive essa pressão, a gente vive em todos os momentos, mas é mais difícil de trabalhar quando a gente está na adolescência, porque na adolescência a gente não quer ficar mal com ninguém. Aliás, a gente precisa do grupo. Emocionalmente falando, a gente precisa do grupo para viver, para sobreviver. Ninguém quer ser colocado de lado. Ninguém quer ser olhado e falar assim, esse daí, não, deixa esse cara de lado aí. Não olha para ele não, é o crentinho. Esse é o crentinho. Esse é o filhinho da mamãe. Esse é aquele. Enfim, você vai dar um monte de adjetivos. E quem quer agradar a Deus, sabe o que vai acontecer? Vai passar por essa situação. Vai ser enxovalhado aí. Vira e mexe, alguém vai escarnecer de você. Vira e mexe, alguém vai falar mal de você. Vira e mexe, alguém vai te dar um codinome pejorativo. Para nós que somos adultos, talvez seja um pouquinho mais fácil assimilar isso. Para um adolescente jovem, muito difícil. E aí eles vivem uma vida na base da hipocrisia. Ou seja, eu sou o lugar aonde eu estou. Se eu estou na igreja, eu me comporto como alguém da igreja. Mas se eu estou lá no mundo, eu me comporto como alguém do mundo. Porque eu quero agradar todo mundo. Agradar a Deus é só mais uma coisa, não é a única coisa. E a Bíblia diz que eu preciso agradar o meu Senhor. E a última coisa dentro dessa ideia aqui, de buscar a aprovação de todo mundo, isso pode silenciar a mensagem da sua vida. Cada um de nós aqui tem uma mensagem individual. Eu tenho uma história da minha vida, que eu posso abençoar outras pessoas através da história da minha vida, daquilo que eu vivi com Jesus. Isso é tão abençoador para mim, mas pode ser abençoador para as outras pessoas. Mas enquanto você não parar de buscar a aprovação de todo mundo, você vai ficar quietinho com relação à sua mensagem de vida. Sabe por quê? Porque você vai dar uma de agente secreto do reino de Deus. Sabe o que é agente secreto do reino de Deus, né? É aquele cara que é crente, mas ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Lá na escola ninguém sabe que ele é crente.
Lá no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Por quê? Porque ele está buscando a aprovação de todo mundo. Não quer pagar mico. Ele não quer se comprometer. Ele não quer falar. Esse negócio é tão sério. A gente passou por eleições agora, não é mesmo? E olha que coisa interessante. Era muito gostoso. É muito gostoso quando você vai num ambiente onde o pessoal é do seu candidato. Não é mesmo? Aí você chega lá, você não sabe ainda. Você não sabe. Você chega lá, conversa daqui, conversa dali. E aí no meio da conversa você começa a descobrir que parece que existe uma certa simpatia pro lado do teu candidato. E aí você que não é bobo nem nada, você só dá uma jogadinha assim, jogadinha, até você descobrir que o cara realmente, ele pensa como você. E ele vai votar no mesmo cara que você. Daqui a pouco os dois juntos já estão ali, abraçados, falando assim, nós vamos ganhar essa eleição, mas vai ser bom, nós vamos acabar com o negócio e tal. Isso é uma situação. Mas daí vem a outra situação. Aí você está lá, você entra num ambiente, e aí, nesse mesmo clima, aí você dá uma jogadinha para saber como é que está o outro lado. E aí, já nessa primeira jogadinha, você já descobre que parece que o ambiente não é muito favorável para você. E aí você dá mais uma jogadinha e você descobre que o cara vai votar no candidato que não é o seu. O que você faz? Você fecha a sua boca. Eu estou falando mentira? Ou você vai defender? Vai falar, não, ó, o negócio é o seguinte, pá. Você vai fazer isso? Sou louco nem nada, bicho. Né? Você não vai fazer isso. Ou um pode fazer tum, e o outro, né, pode fazer tum também. Fique esperto. Porque os dois lá estão a flor da pele agora. O negócio está que está. Então o que acontece? Dependendo do ambiente, você se cala. E isso tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Se você busca a aprovação de todo mundo, quando você começa a falar alguma coisa de Deus, e você vê que as pessoas não querem saber de Deus, o que você faz? Boca fechada não entra mosquito. E você se cala. Então, você silencia a mensagem da sua vida. Porque Deus, Ele trabalhou em você, Ele transformou você, e Ele quer usar você, meu querido. Quer usar através da experiência particular que você teve com Ele. No entanto, você vai se calar. Por que você vai se calar? Porque você quer buscar a aprovação de todo mundo. É isso que vai acontecer, não tem jeito, tá? Eu quero mostrar 2 textos para você aqui agora. Primeiro, João, os 2 em João. Mas ninguém falava dele, ou seja, de Jesus, em público. Por quê? Por medo dos judeus. Olha o outro texto. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Isso aqui, irmãos, acontece com a gente. Quando você busca a aprovação de todo mundo, quando você busca a aprovação das pessoas, você pode silenciar a mensagem de Deus, que Deus já deu na sua vida. Como ser liberto desse negócio então? Porque não adianta nada a gente ficar falando aqui que isso dá problema, isso é complicado, isso vai acabar com a sua vida espiritual, isso vai te trazer infelicidade. Vamos partir para o lado prático da coisa. Como ser liberto dessa busca exagerada da aprovação dos outros? Porque uma busca normal é normal, mas uma busca exagerada vai te trazer problemas. É fato, irmãos. Isso daí é uma prisão mental, se a gente for analisar. Esse negócio da gente ficar querendo a aprovação dos outros e maluco em função desse negócio, isso é questão de mente. Isso é uma questão do nosso pensamento, daquilo que a gente acredita. Então a gente precisa mudar o nosso jeito de pensar.
É por isso que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, tal, e que vocês mudem a maneira de pensar de vocês. Mude a maneira de pensar. Então, quando você muda a maneira de pensar, você começa a ter atitudes diferentes. Então, a proposta hoje é essa. Vamos começar a mudar, né? Transformação de mente, segundo Romanos. Então, pensa um pouquinho, tem cultura. Nós estamos envolvidos numa atmosfera de cultura. E as mentiras culturais, elas acabam moldando a gente. Não tem jeito. Nós somos fruto de um contexto cultural. E as mentiras culturais acabam moldando a gente. Agora, as verdades eternas, elas nos transformam. Você é o que é, porque você teve um padrão de vida. E você foi conduzido, seu pai foi conduzido pela cultura, você é conduzido pela cultura, e você, até determinado ponto, você pensa que está tudo certo, tudo tranquilo. Mas quando a verdade do Evangelho entra na sua vida, ela quebra algumas coisas que são barreiras culturais. Ela quebra. A verdade eterna, ela transforma a vida da gente. Então vamos pensar um pouquinho nisso. Porque a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu estou preso a um conjunto de mentiras. E de onde vem esse conjunto de mentiras? De uma ideologia que a cultura me impõe. Agora, quando eu me deparo com a palavra vai começar a transformar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, pela transformação da mente de vocês, vai acontecer uma mudança. Então vamos pensar nessa ideia. Então, como que eu vou me libertar? Primeiro, perceba que nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Não agrada mesmo, gente, não tem jeito. Todos os dias, tem gente séria de Deus orando: Deus, por favor, manda chuva. E todos os dias tem gente de Deus séria, dobrado o joelho, orando e falando assim: Deus, manda um sol, por favor. Não tem? Tem ou não tem? Tem. E eu vou falar para você, metade vai ficar com o pires na mão. Vai pedir para Deus, e o que vai acontecer? Não vai acontecer, filho. Não vai. Porque se teve 50% pedindo chuva e 50% pedindo sol, Deus falou assim: bom, eu vou mandar isso, porque eu sei que isso é melhor. 50% vai ficar bicudo. 50% vai olhar para o céu e vai meter a boca em Deus. 50% vai olhar e falar assim: Deus não me ouve mesmo, Deus não está nem aí para mim, esse Deus não resolve minha vida. É por isso que o pessoal fala que eu sou idiota mesmo, de ficar pedindo para um Deus que não responde oração. Não é assim, irmão. Não é assim. Nem Deus consegue agradar a todo mundo, porque cada um tem uma necessidade diferente e antagônica. Esse é que é o problema. Antagônica. Pensa aí, eu sei que não é tão comum, mas o pai, vamos imaginar que a mulher está grávida, o pai quer um filho menino e a mãe quer uma filha menina. E os dois são crentes. E aí eles vão orar. E vão pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, eu quero um menino. Deus, eu quero uma menina. E o que vai acontecer, meu querido? Vai vir um e o outro vai ficar lascado com Deus. Não tem jeito. Então, se nem Deus, diante das circunstâncias da vida, agrada a todo mundo, por que você vai querer agradar a todo mundo? Por que você vai perder a felicidade em função de viver querendo agradar as pessoas? Não adianta. Segunda dica, convença-se de que você não precisa da aprovação de ninguém para você ser feliz. De ninguém, entre aspas, porque você precisa da aprovação de Deus. Eu estou falando num plano terreno, já que a ótica aqui é a aprovação das pessoas, tá? Você não precisa da aprovação das pessoas para você ser feliz. Você precisa da aprovação de Deus. A gente vive, irmãos,
num mundo caído. Você sabe o que é um mundo decaído pelo pecado? Você sabe? É um mundo que as pessoas vão ser ruins com você, as pessoas vão desprezar você, as pessoas vão desaprovar você, as pessoas vão desrespeitar você, as pessoas vão questionar você, as pessoas não vão gostar de você, porque a gente vive num mundo caído, nós vivemos num mundo de pecado. Nem mesmo você, como ser cristão, é uma pessoa que acerta o tempo todo. Às vezes você vai errar comigo, eu vou errar com você. Então como que nós vamos viver sob a ótica de que eu tenho que agradar todo mundo, sendo que eu sei que uma hora eu vou errar, sendo que eu sei que uma hora você vai errar comigo? Então quer dizer que eu estou fadado a ser infeliz, porque não tem jeito. Então, meu querido, se convença de que você não precisa, você pode ser feliz sem a aprovação das pessoas. Sem contar que existem tipos por aí, existem algumas pessoas que são impossíveis de se agradar. Você conhece um desse? Pobre de você. Pobre de você. Quando você tira 9,5 e você está esperando um parabéns, está esperando, nossa, que... Aí o indivíduo olha para você e fala assim, 9,5. Por que você não tirou 10? Eu pago esse colégio para quê? Já escutou isso aí? Eu estou brincando com os pais, mas no meio social tem gente assim, filho. Tem gente assim que não adianta o que você faça. O indivíduo vai olhar para você e não vai te parabenizar. Ele vai achar, se não tiver, ele vai criar um negócio para dizer para você que você não foi aprovado. Conhece essa? Não foi aprovado. E se você vive em função disso, se a sua felicidade está atrelada a esse negócio, você vai estar fadado a ser uma pessoa triste. Agrade a Deus. Só Deus pode suprir as suas necessidades emocionais. Só Deus. Então, se é para agradar alguém, agrade a Deus, porque Deus é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre, se renova a cada manhã. Por que ela se renova? Porque você é um ser imperfeito e vai errar, e Ele tem que continuar sendo misericordioso com você, porque você não vai tirar 10 com Deus nunca, mas Ele vai olhar para você e falar assim, que bom meu filho, eu estou vendo que você está se esforçando, vamos continuar, estou feliz com você, vamos, dá mais um pouquinho, mas olha, eu quero dizer que eu estou feliz com você. Se é para agradar, agrade a Deus. Quarto, são só 6, tá? Já estou no quarto. Quarto, você tem que agradar apenas uma pessoa. E agradar uma pessoa só não simplifica a nossa vida? Simplifica ou não simplifica? É melhor que agradar um só do que uma multidão. Lembra da história do pastor que eu contei no começo? Que é muito difícil, ainda mais no meio batista, porque no meio batista, se a igreja não entender bem a posição igreja e pastor, a igreja pensa que o pastor é empregado da igreja, né? É um negócio meio complicado. Algumas igrejas pensam que o pastor é empregado, então como empregado ele tem que fazer o que eu mando. Então aí é uma relação de patrão e empregado, enquanto na verdade os dois eles se unem num propósito comum, né, num acordo, num contrato para realizar a obra. Então não tem chefe, mas tem algumas pessoas na igreja que pensam, o pastor tem que fazer do meu jeito, porque eu sou o chefe dele, certo? Então aí pensa bem, nessa conjuntura, aí eu olho e falo assim, aqui tem 200 chefes, eu estou perdido. 200 chefes? Como é que eu vou agradar todo mundo? Eu estou morto, porque eu não consigo agradar todo mundo. Aí eu olho e falo assim, quem que eu vou agradar? Eu vou agradar aquele. Eu vou focar nele. Porque se eu agradar ele,
É fato que indiretamente eu vou conseguir agradar os outros. Se a aprovação de alguma pessoa é mais importante para mim, ela acaba se tornando meu ídolo. Não é mesmo? Se a aprovação da pessoa é mais importante para mim do que a aprovação de Deus, aquela pessoa é meu ídolo, porque ela tirou o lugar de Deus. Não foi assim que aconteceu? Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Os 2 primeiros mandamentos, a ótica é: não brinque com esse negócio de ter ídolo. E o ídolo não é só aquela questão lá que a gente vê, de uma estátua onde as pessoas se curvam, não. Não, qualquer coisa que toma o lugar de Deus na tua vida é o teu ídolo. Qualquer coisa. Então, se a aprovação das pessoas é mais importante do que a aprovação de Deus, aquela pessoa, ou aquela busca de aprovação, passa a ser seu ídolo. E você está errando. Por isso que Jesus falou assim, não tem como servir 2 senhores. Não tem. O trono é um só. Você tem que agradar um só. Quem que você vai agradar? Não tem como servir 2 senhores. Então, meu querido, é melhor você entender que aquilo que vem de Deus, o melhor para a nossa vida é agradar ao Senhor e não ter o que falar, tá? Outro ponto, ou melhor, vamos caminhar aqui, eu tenho mais coisas para passar para você aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu pulei um aqui, por isso, irmãos. Fiquem em paz. Vamos voltar aqui que eu tenho... Observe que o que agora parece importante, é só temporário. A aprovação das pessoas, hoje, pode parecer uma coisa muito importante hoje, para você. Mas, e daqui a 10 anos? Será que a aprovação dessa pessoa, daqui a 10 anos, vai ser o que você vai ficar tão alucinado com ela? Vamos pensar um pouquinho na nossa faculdade. Você lembra que quando você estava na faculdade, você tinha alguns professores, e você observava aqueles professores, e aqueles professores eram tudo para você. Eles eram o teu espelho, eles mexiam com você, falando, um dia eu quero ser igual a esse cara, e tal, tá bom. E aí, você queria a aprovação daquela pessoa de todo jeito. Só que chegou um momento na sua vida, e o que aconteceu? Você caminhou, você progrediu, e hoje talvez você seja um profissional melhor do que o seu professor. E aí aquela coisa que naquele momento, lá na faculdade, era extremamente interessante para você, buscar a aprovação do cara. Agora, depois de anos de carreira, você olha e de repente você vê a pessoa hoje e fala assim, nossa, peraí, olha, tem alguns pontos de vista que agora a gente já nem concorda mais. Ou seja, aquilo que para você era muito interessante lá atrás, hoje já não é mais. Não é mais. E o que acontece? Você é uma pessoa madura, amadurecida, experimentada. E você agora descobre que na verdade você nem tinha que querer tanto agradar aquela pessoa, porque hoje com a maturidade que você tem, você já está num nível que você consegue enxergar que aquela pessoa está num nível que na verdade está abaixo do que você esperava. Mas lá atrás era tudo para você. Então, o que agora parece importante é somente temporário. Somente temporário. Uma hora ou outra esse negócio vai acabar. Uma hora ou outra você vai ser uma pessoa diferente, tá? Vamos. João 5,30 tem um texto que eu faço questão de trazer aqui, ainda dentro da ótica de que eu tenho que agradar somente a Cristo, ou somente ao meu Deus. Por mim mesmo, disse Jesus, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. Pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou.
Essas palavras são palavras de Cristo. Ele corrobora a ideia para a gente de que, na verdade, a gente tem que agradar a Deus. E mais ninguém. Estamos terminando. Em última análise, você vai prestar conta da sua vida. Um dia. E você vai prestar conta da sua vida para quem? Para Deus. O texto mais célebre que a gente tem na Bíblia é Romanos 14, 12, que diz o seguinte: cada um de nós dará contas de si a Deus. Para de buscar aprovação nos outros. Você não vai ter que prestar conta da sua vida para as pessoas. Você vai prestar conta da sua vida para com o Senhor e nada mais. Se por acaso no meio do percurso você já errou com isso, já errou, você preferiu agradar as pessoas do que agradar a Deus, eu trago esse verso aqui para você pensar um pouquinho, refletir um pouquinho e parar de errar nessa área. A Bíblia diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Você consegue enxergar a ótica desse texto, não consegue? Quantas vezes você foi colocado em xeque-mate e preferiu, porque você se envergonhou das coisas de Deus, você se envergonhou de quem você é como cristão, e você preferiu agradar as outras pessoas, e você tomou partido longe de Cristo e perto dos pecados, ou perto dos pecadores. Pois é, esse texto, ele dá um gelo na gente, dá um gelo. Fique esperto, porque se você se envergonha de Jesus diante dos seus amigos, diante dos seus familiares, diante das pessoas do mundo, a Bíblia diz que Jesus vai se envergonhar de você na glória. Pensa um pouco, esse texto é difícil. E a última coisa, e aí eu concluo a mensagem para o nosso coração hoje, nessa noite. Não se esqueça, Jesus lhe moldou para você ser você mesmo, e não outra pessoa. Quando você busca aprovação na outra pessoa ou nas outras pessoas, indiretamente você está querendo dizer: eu quero ser parecido com vocês. Porque se eu for parecido com vocês, vocês vão me aprovar. Certo? Jesus lhe moldou para você ser você mesmo e não outra pessoa. Quando chegar aos céus, Deus não vai chamar você de lado e falar assim: escuta, por que você não foi mais parecido com fulano de tal? Escuta, por que você não agiu de forma com que você fosse popular? Por quê? Por que você não fez de tudo para que as pessoas gostassem de você? Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar por todas as pessoas gostaram de você, você satisfez as expectativas de todas as pessoas. Deus não vai perguntar isso para a gente. O que Deus vai perguntar para a gente é: você cumpriu o propósito que eu tinha para você quando eu criei você? Você, totalmente diferente das outras pessoas, você cumpriu o seu propósito de vida? É isso que Deus vai perguntar para você. Nada além do que isso. Então vamos para casa hoje, irmãos, pensando nessa ideia absurda que às vezes a gente tem na alma, de querer a aprovação dos outros. Olhe para o céu, procure a aprovação de Deus. Você conhece aquilo que Deus quer de você através da palavra. Tudo que Deus espera de você está aqui. Você não precisa do palpite de ninguém, da opinião dos outros, porque a opinião dos outros pode ser errada. Todo mundo é falho. Aqui é a única garantia pela fé de que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Então é nisso aqui que você tem que se espelhar, é sob a ótica e a égide desse livro que você tem que viver. Esquece o que as pessoas pensam de você. Até mesmo no nosso arraial, dentro da própria igreja. Esquece o que as pessoas pensam de você. Você precisa agradar a Deus. E às vezes, até dentro da igreja, agradar a Deus é ficar meio mal com um ou outro irmão, ou um ou outro amigo que está aqui no nosso meio. É melhor você agradar o Senhor. Porque se você agrada o Senhor, você pode ter certeza que você está cumprindo o seu propósito de vida. Eu não sei
Por que que Deus pediu para que nesse dia você estivesse aqui? Não sei. Mas eu sei que essa era a palavra de Deus para o seu coração hoje. Use ela e agrade o Senhor. Deixe o resto de lado, porque na glória, meu irmão, na glória é você e Deus. Não vai ter mais ninguém para dar pitaco. Ninguém. É você e Deus. E o que vai resolver a sua vida é aquilo que você fez com Deus e para Deus. Pensa um pouquinho nisso e mude a sua postura e viva feliz, porque isso liberta a gente e traz uma felicidade e uma paz no coração sem igual. Vamos orar e nós vamos encerrar o nosso culto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela bênção de estarmos aqui nesse lugar que tem sido lugar abençoador para a minha vida, para a vida da minha família, e eu creio que também tem sido para muitas pessoas que estão aqui conosco. E eu peço em nome de Jesus que hoje, mais uma vez, o Senhor nos deu a graça de podermos olhar para a Tua palavra e descobrirmos algumas verdades importantes com relação à ideia de aprovação. Que em nome de Jesus, as pessoas que estão aqui ouvindo este sermão e aquelas que um dia ainda vão ouvir, quem sabe pela internet, que elas possam perceber que elas precisam agradar o Senhor. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai de verdade mesmo nos trazer felicidade. Uma felicidade e uma paz que vem do céu, não da terra nem dos homens. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a assimilarmos essa mensagem e que o Senhor promova as transformações que são necessárias na vida de cada um de nós, para nós cumprirmos este ensinamento na nossa vida. Nós te agradecemos por tudo e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.